Um vislumbre da complexidade cultural na Igreja Primitiva. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu quero falar com vocês sobre um tema extremamente interessante, sobre a complexidade cultural dentro da Igreja. Eu sou adventista do sétimo dia, vivo no século XXI, e frequentemente a minha geração tem a tendência de imaginar que os desafios culturais que nós enfrentamos hoje são muito mais complexos, muito mais difíceis de serem transpostos no contexto da pregação do Evangelho e do esclarecimento das pessoas em relação ao cristianismo e etc., do que o trabalho da igreja primitiva na época em que vivia, uma época menos complexa em termos tecnológicos e etc., inúmeras questões diferentes entre o mundo 2000 anos atrás e o mundo hoje. Nós poderíamos, inclusive, traçar, vamos pensar assim, as linhas de pensamento, por exemplo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e dizer que ela é uma igreja teísta, é uma igreja monoteísta, é uma igreja cristã, é uma igreja protestante, é uma igreja arminiana, é uma igreja wesleyana, uma igreja whiteana, vamos pensar assim. Então, nas grandes discussões aí que a gente poderia apontar se Deus existe ou não, então a igreja adventista é uma igreja que crê em Deus. Tá, mas a igreja adventista crê em muitos deuses ou em um Deus só? Não, em um Deus só, é o monoteísmo. E a igreja é católica ou protestante? Não, é protestante. Tá, mas calvinista ou arminiana? Arminiana. Tá, mas arminiana clássica ou arminiana wesleyana? Não, arminiana wesleyana. Tá, mas para por aí? Não. Aí você tem a figura de Ellen White como uma figura fundamental, fundadora da igreja e etc., como vista, né, como inspirada por Deus e etc., que também molda em grande medida a mentalidade adventista. Então vejam, algumas dessas discussões já existiam desde a época lá da igreja primitiva, mas outras não. Então, ser católico ou protestante, arminiano ou calvinista, wesleyano ou clássico ou Ellen White ou não sei o que, nada disso eram discussões que existiam na época da igreja primitiva. Então, aparentemente, grande parte da complexidade da identidade da igreja, ela vai ganhando força à medida que as discussões vão acontecendo na história, e isso vai criando um ambiente cada vez mais plural, complexo em termos de entendimento, de discussões, de polêmicas e etc. E aí a impressão que se tem é que no início da igreja essas discussões eram mais brandas, menos desenvolvidas. Basicamente eu quero dizer que é o seguinte, que em tese lá no passado a impressão que alguns têm hoje é que as coisas eram mais simples, eram mais fáceis e etc, tá bom? Agora sim, olha, apesar da gente viver nesse contexto desse caldeirão cultural pós-revolução industrial e esse mundo globalizado e a internet, etc., as coisas podem não ser tão simples quanto a gente imagina. É fato que muitas complexidades que se desenvolveram na história não estavam presentes no primeiro século, quando a igreja cristã nasceu. Mas também é fato que naquela época existiam muitas complexidades que já foram superadas, mas que para aquela época eram grandes desafios. Então também isso é uma via de mão dupla, ok? Então existem coisas que hoje são mais complicadas que na época poderiam ser mais simples, e que existem coisas que na época poderiam ser muito mais complicadas e hoje já são vistas com maior simplicidade. Isso é bastante importante de entender. Agora, eu gostaria de conduzir vocês ao estudo de Atos capítulo 6. O capítulo inteiro são 15 versículos, não é um capítulo muito grande. E queria falar sim da complexidade cultural na igreja primitiva a partir desse texto, tá bom? Então a palavra de Deus diz assim para nós: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo,
Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. Esse é um texto riquíssimo da palavra de Deus. Um registro de um momento onde a igreja estava engatinhando, se estabelecendo, tendo as suas primeiras dificuldades, e o caldo cultural, ou a complexidade cultural que brota e que flui desse texto é impressionante. Você tem aqui a menção a inúmeros grupos que envolvem questões sociais, políticas, econômicas, espirituais, religiosas. Então, por exemplo, você tem menções aos helenistas, aos hebreus, a prosélitos, a sinagoga dos libertos, a sireneus, a alexandrinos, pessoas da Cilícia, pessoas da Ásia, os 12 apóstolos, os discípulos, os diáconos, os sacerdotes obedientes à fé. Você tem aqui o sinédrio, você tem escribas, você tem também falando sobre Jesus Cristo, sobre Moisés. Você tem ali, né, pessoas específicas, né, os sete diáconos, etc., e Estevão sendo destacado. Você tem, né, obviamente, a partir dessas referências, questões geográficas. Então se fala de Jerusalém, de Antioquia, de Alexandria, de Cirene, da Ásia, da Cilícia. E você tem todo um problema social, comunitário, interno dentro da igreja, que tinha que ver ali com a questão da distribuição diária, do alimento para as viúvas e etc. E depois você tem uma ideia de uma pregação externa da parte de uma das pessoas que estava encarregada a resolver aquele problema interno, que no caso era Estevão, e que gera uma ampla polêmica e confrontos e discussões com pessoas de fora da igreja, e aí acusações, né, de que ele falava contra a lei, contra Moisés, contra Deus, porque ele ousava mudar os costumes que Moisés nos deu, e etc. E ali o pessoal ali do sinédrio viu o rosto dele como de anjo, né? Então vejam, a gente não vai esgotar aqui, obviamente, toda essa história, todo esse contexto, mas eu queria chamar a atenção de vocês para essa complexidade cultural. Veja que, por exemplo, os helenistas eram os judeus da diáspora que falavam grego. Os hebreus eram os judeus que eram ali mais de Jerusalém mesmo e frequentemente falavam o hebraico. Claro, aí existe uma questão de que o aramaico era meio que a língua franca, né? E eles conversavam em aramaico, inclusive Jesus falava em aramaico e etc. Mas de qualquer forma existe essa ideia, os helenistas primeira língua grego, os hebreus primeira língua hebraico. E ali o aramaico também funcionava como uma língua franca para todo mundo se comunicar. Isso já é interessante. Você vê que a igreja ela já tem esses dois partidos. Você tem os da diáspora, os helenistas gregos, e você tem os hebreus de fala hebraica, Jerusalém, etc. E já existe algumas questões
de que as viúvas dos helenistas estão ficando em segundo plano e sendo desatendidas em função de realidades que existem ali de assistência social dentro da igreja. Uma complexidade cultural. Aí é interessante, né? Por exemplo, quando se fala de Nicolau, que é um dos 7 diáconos, se diz que ele era um prosélito de Antioquia. O que era o prosélito? Era o convertido ao judaísmo, que não era originalmente judeu, mas se convertia, e aí no caso ele é um cristão. E olha que interessante, né? Então você tem um prosélito do judaísmo que se tornou cristão, uma complexidade cultural existindo de uma forma forte aqui. Depois se fala da sinagoga dos libertos, e aí cita os sirineus, alexandrinos da Cilícia e da Ásia. O que acontece? Então, os judeus da diáspora, eles foram então espalhados por vários lugares do mundo, tinham lá suas sinagogas, etc. e tal. E o que acontece? Em tese, então, algumas dessas pessoas, de vários desses lugares, de Cirene, da Alexandria, da Cilícia e da Ásia, eles afluíram para Jerusalém para morar ali ou para estar ali por algum período. E eles tinham uma sinagoga deles. E é nesse contexto em que Estevão prega e faz milagres e chama a atenção desse pessoal que também era de todo esse caldeirão aí lá da diáspora de fala grega, provavelmente Estevão também, mas aí também é uma questão meio complicada, não dá para saber, porque é o seguinte: todos os 7 diáconos, eles têm nomes gregos, mas isso não é prova irrefutável que eles eram da diáspora ou que eles eram desse ramo dos helenistas. Também os judeus, vamos pensar assim, hebreus, eles também tinham nomes referentes em grego, tá bom? Então, provavelmente os 7 diáconos tinham um pouco dessa inclinação, ou talvez eles fossem helenistas, mas isso não é algo assim irrefutável ou inquestionável dentro do mundo do estudo de Atos capítulo 6, tá bom? De qualquer forma, você vê que existe o quê? Uma cultura internacional, pessoas de vários países e várias línguas ali no contexto de Jerusalém, e alguns são judeus, alguns são cristãos, alguns são prosélitos, alguns são a favor da igreja, outros são contra a igreja, e aí os 12 discípulos e os 12 apóstolos, depois os discípulos, que era um grupo mais amplo e que estava cada vez mais crescendo, e aí as necessidades vão crescendo, os diáconos são instituídos, existem sacerdotes que obedecem à fé. Isso é interessante, né? Pessoas ali no contexto ali do culto de Jerusalém e dos fariseus e etc. E mesmo eles, muitos obedeciam à fé. Conceito interessante. E existe a questão do sinédrio, que era uma espécie de corte legal e ao mesmo tempo instituição espiritual ali, religiosa. Então assim, o caldo cultural, a complexidade cultural do lugar e do momento quando a igreja cristã nasce é muito amplo, é muito evidente e revela que no passado os nossos primeiros crentes em Cristo, né, aqueles que foram os pais, os primeiros cristãos, eles não encontraram um mundo simples, não complexo, no qual eles cumpriram a sua missão com muita facilidade, porque todo mundo estava suscetível a aceitar o evangelho. Não, os discípulos tiveram que lutar muito, né, em relação à filosofia grega, em relação depois quando vai para a Ásia, quando vai para vários lugares, você tem que enfrentar as filosofias, as religiões, as questões políticas que envolvem o Império Romano e depois, além disso, quando o cristianismo vai para além do Império Romano. Então, os nossos primeiros cristãos, os primeiros pais da igreja, os primeiros discípulos, apóstolos, etc., não enfrentaram um mundo mais carinhoso, mais tranquilo e mais simples para a pregação do evangelho. Por isso nós podemos tirar força da experiência deles para, mesmo num mundo complexo de islamismo por um lado, americanismo por outro, ateísmo por outro, hedonismo, inúmeras correntes cristãs e etc., uma complexidade enorme, a gente não se sinta perdido, a gente não se sinta paralisado diante dessa complexidade cultural, diante do grande, vamos pensar assim, escopo da missão que nós temos como indivíduos e como igreja para pregar a uma cultura heterogênea, a uma cultura complexa, a uma cultura cada vez mais pluralista, relativista, ateísta, hedonista e etc. O mundo do primeiro século não era possivelmente tão diferente assim, apesar de que, óbvio, existirem as complexidades de cada momento e as coisas mais simples de cada momento, tanto daquela época quanto da época de hoje. O mais importante, porém, é a gente entender que a igreja nasce num ambiente de discussão cultural, de culturas plurais,
E por isso nós precisamos ter a mente aberta para entender as culturas uns dos outros, respeitar os elementos culturais que não entrem em contraste e em, vamos pensar assim, contradição com a palavra de Deus, para podermos também cumprir a nossa missão, não somente entre aqueles que vivem na nossa cultura, mas para que a gente possa também ter munição para, em contato com outras culturas, podermos criticá-las à luz do Evangelho, para, vamos pensar assim, consertar os elementos culturais que são elementos contrários à palavra de Deus, em termos, vamos pensar, de sexualidade, de relação com dinheiro, de assassinato, de imoralidade, mentira, vaidade, orgulho, idolatria, e tantos elementos negativos que estão incrustados nas culturas humanas, porque o ser humano é pecador. E o Evangelho é a solução para o homem pecador ou para as culturas pecadoras. E o Evangelho tem que chegar a essas culturas, e se isso envolve complexidades e discussões e embates e crescimento e amadurecimento para lidarmos com o que é importante para o outro, que assim seja. Isso faz parte do DNA da igreja, essa complexidade cultural através da qual a fé do Evangelho vai sendo espalhada por todo o mundo até que Cristo venha, e que venha muito em breve. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se o Senhor quiser.